Tu retira a mão ou o pé, o que deveria acontecer por serem a pulso e o tornozelo mais estreitos que o corpo da mão ou o corpo do pé. Na retirada, forçosamente teriam que se partir. Finalmente, qual homem que suportaria mergulhar a mão numa lata de parafina fervendo de 80 a 100 graus? Mais importante ainda, como iria o Peixotinho, se freze ele enganador, mistificar, conseguir trazer uma peça que coincidisse ponto por ponto, sem erro, com as características dos pés e mãos de minha filha? E o tamanho e idade? Para uma prova da verdadeira reprodução, nessa prova notável de identidade espiritual dos pés e mãos de minha filha, levei-os para casa e chegando lá, sem dizer nada a ninguém, abri o embrulho e disse: vejam o trabalho interessante que os espíritos fizeram na reunião. Estavam presentes minha esposa, meu sagro, minha sogra e meus cunhados, todos reunidos na sala. Nesse momento houve uma exclamação geral, uníssona, de admiração e alegria: esses são o pé e a mão de Heleninha. Olhem até a maneira que ela possuía de ficar sempre com estes dois dedos juntos. Eu não insinuara nada. Não dissera nada que pudesse revelar o proprietário das luvas. Mas a verdade impoluta ali estava para convencer a todos que os mortos não são mortos e voltam dos umbrais da morte para pregar aos vivos a beleza da ressurreição. Cristo trouxe aos homens a sua mensagem, mas o cristianismo só começou a existir no momento da ressurreição. Os discípulos dispersos só continuaram a luta depois que o viram no fato mediúnico da materialização e era para isto que eles possuíam energia necessária para morrer heroicamente no circo de Rama. Poderiam eles negarem que o tinham visto depois de ter morrido na cruz? Fotografias de peças em gesso, de luvas em parafina e de pedras transportadas pelos espíritos. Trabalhos realizados no André Luiz com o concurso da mediunidade de efeitos físicos de Peixotinho. Todas essas peças podem ser vistas no pequeno museu do André Luiz no Rio de Janeiro. 10. Letreiros luminosos. Em todas as reuniões do grupo de materializações com a presença de menos dos letreiros luminosos. É uma inotáveis a que assisti. Consistem os letreiros luminosos no seguinte: os espíritos apresentam, no escuro, quadros de dimensões variadas, com uma frase escrita em letras fosforescentes, luminosas. O letreiro fosforescente flutua no espaço, ora vem até a cara dos assistentes, ora sobe a 2, 13 mais metros de altura, outras vezes sobe até o teto. Tem-se a impressão que as letras são impressas ou desenhadas num tecido semelhante ao filó. O que impressiona mais, no entanto, é a rapidez com que são confeccionados. O espírito não escreve a frase que deseja, mas pede a um dos assistentes que cite uma frase qualquer, se possível um trecho do Evangelho de Cristo. Citada ou indicada a frase, imediatamente, instantaneamente, se vê sair da cabina, como num passe de mágica, a frase citada modelada em letras luminosas, tendo embaixo a assinatura do espírito que a escreveu. Nesse sentido, tive uma prova interessante de identidade. Peixotinho não sabia o nome da minha filha desencarnada, como ninguém no André Luiz sabia. Uma noite, Zé Grosso, falando por voz direta, me pediu que dissesse qualquer coisa para ser escrita e eu citei as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Imediatamente surgiu por cima do biombo da cabina um letreiro luminoso, que flutuou no espaço, passando por cima de uma mesa grande onde estava deitado um doente, e veio até o meio do salão onde todos puderam ler. Embaixo da frase estava escrito a assinatura de minha filha, Heleninha. Todos se admiraram e perguntaram quem era aquele espírito que eles não conheciam, ao que o Zé Grosso respondeu dando uma gargalhada sonora e exclamando: e a filha do Ranieri, ela é ainda muito pequena e não sabe escrever direito. Mais importante ainda é o espírito ter escrito o nome Heleninha, nome pelo qual nós a tratávamos na intimidade de criança e não o nome Helena, que era o seu real. Noutra oportunidade, um visitante, o Dr. Lídio Diniz Henriques,
advogado de Minas, propôs a bela frase: o amor é o sol da vida, e logo após vimos a expressão feliz flutuar no espaço em raios de luz fosforescente. Aliás, esse fenômeno é um dos mais geral e assiduamente realizados pelos espíritos que se materializam pelo Peixotinho. A mediunidade do Peixotinho presta-se assombrosamente a esse gênero de fenômenos luminosos. Depois de ter assistido a numerosas reuniões onde havia luzes em profusão, concluí que o espírito do médium, a sua espiritualização, o seu alto grau de evolução, é que permitem a realização desses fenômenos. Assim, poderíamos dizer, médiums de luz possibilitam materializações de luz. Dir-se-ia que com o Peixotinho se está no reino da luz. Admira-se a ignorância da ciência oficial moderna diante do universo que se abre em estradas de claridade superfísicas. As portas da vida eterna apresentam-se com acento circunflexo humanidade como a porta estreita, mas grandiosa de uma vida mortal. O Evangelho de Cristo assume então proporções inimagináveis e as civilizações se ligam através dos grandes iniciados nos mistérios divinos, Buda, Sócrates, Platão, Cristo, Kardec. Sabendo-se que a morte é transformação transitória, o mundo nos aparece como abençoada escola, os sofrimentos como resultados de nossas imperfeições que se eliminam a dor, como mestra sem a qual não há progresso nem evolução. Compreende-se também que no mundo dos espíritos há formas de se escreverem e perpetuarem pensamentos e obras artísticas. Dispõem de tecidos e possivelmente terão as suas bibliotecas mais perfeitas que as nossas e as suas discotecas mais aperfeiçoadas. Diante do fato indestrutível, fica-nos a certeza de que continuaremos a existir e que já não vivemos nos limites estreitos de 80 ou 100 anos de vida, que é de um modo geral o máximo que se pode esperar viver na Terra, mas que passamos a cidadãos do universo tendo à nossa frente os milênios sem fim. Existimos antes em civilizações que hoje estão decadentes e viveremos no futuro em novas civilizações. Fomos bárbaros, seremos homens civilizados, atingiremos a santidade humana e prosseguiremos ao encontro da perfeição divina. Cada um é o construtor de si mesmo sob a misericórdia do Pai Celestial, que abre as galerias do infinito para todos nós, que também somos centelhas eternas, imortais, divinas. Podemos então compreender por que Sócrates se despedia displicentemente de sua discípula, na hora da morte, como quem sabe que irá abrir os olhos nas campinas douradas de um mundo mais belo, e entendemos por que Jesus Cristo, crucificado, em vez de amaldiçoar seus algozes, pede para eles o perdão do Pai Todo-Poderoso. A sobrevivência do ser, verificada e compreendida, é para o homem que luta no mar da dúvida e da descrença um rochedo formidável onde encontrará a tranquilidade e a paz. 10. Medium de luz possibilita materializações luminosas. Acredito que nos anais espíritas será pela primeira vez formulada esta hipótese, que parece se confirma com a fundamentação em fatos. A maioria dos casos de materializações comuns é geralmente de espíritos que aparecem apagados, ou seja, como vultos na escuridão, treva dentro da treva. A aparição de espíritos iluminados como se fossem globos de luz com a forma humana, derramando luz fluorescente é mais rara, e eu quase afirmaria que no Brasil o médium Peixotinho foi o primeiro médium com quem se deram fenômenos dessa natureza. Não digo fenômenos luminosos, mas digo, materializações luminosas, espíritas iluminados de dentro para fora. Não me lembro de ter lido ou ouvido qualquer referência a fato semelhante, anteriormente. Nas reuniões de materializações geralmente os espíritos aparecem como homens que andassem na escuridão. Quando abraçam os assistentes demonstram calor e vê-se que realmente possuem todas as propriedades de um homem comum. Daí a dúvida de muitos, supondo que o espírito que se apresenta nessas condições não é mais do que o próprio médium que está fingindo de espírito. Com o médium Peixotinho a situação é diferente.
Os espíritos aparecem iluminados e a luz que brota dos tecidos que modelam o seu corpo esparge-se pela sala, iluminando a todos. Vê-se, pois, o espírito em todo o seu esplendor e notam-se nitidamente os traços. Eu, por diversas vezes, observei os espíritos de perto, olhei os seus tecidos aproximando os olhos a uma distância de 20 a 10 centímetros, verificando, portanto detidamente, e posso afirmar que o tecido é uma espécie de filó de fios luminosos. Lembra uma grande lâmpada formada de milhares de fios de tungstênio. Na literatura espírita europeia já encontrei referência a mãos luminosas que desciam do teto para escrever, as bolas luminosas flutuantes, mas o caso de espíritos fluorescentes, materializados completamente, não me recorda de ter lido. E possível que me falhe a memória ou mesmo que não tenha lido obra, talvez até famosa, em que apareçam tais fatos. Nesse caso seria mesmo uma ignorância de minha parte. Um homem de luz. Eis o que são as materializações com o Peixotinho. Impossível fingir-se ele de luz e fingir de tal modo a enganar numerosas pessoas, entre elas engenheiros, médicos, advogados, farmacêuticos, professores, dentistas e policiais. Atribuímos o fato de conseguir o Peixotinho essas materializações luminosas à sua já avançada humildade, boa vontade, compreensão, tolerância, resignação, enfim, ao seu grau elevado de espiritualização. Assim, possuindo luz no seu próprio organismo perispirítico, tem forçosamente que fornecer material luminoso aos espíritos e com os quais se modelam. A iluminação do perispírito é no caminho evolutivo um fato real e o perispírito não deixa de ser uma organização de caráter elétrico ou coisa semelhante. Formado de corpúsculos infinitamente pequenos carregados de carga positiva e negativa, tendem a iluminar-se ao impulso da mente que se aprimora. Com o Peixotinho têm-se realizado os fenômenos mais variados do tipo luminoso. E os espíritos assim materializados vêm nos dar uma prova notável. Mostraram-nos que o homem dispõe de uma organização interna de prodigioso poder, até o presente inexplorado. Esclarece-nos também que os hindus com suas práticas extravagantes não são tão loucos como o Ocidente pensa, provar que o ocultismo tem muita coisa verdadeira e que se o homem quiser se tornará um aparelho de aplicação jamais sonhada. Nem o radar nem a bomba de hidrogênio igualarão. Internamente um poder que pode ser desenvolvido, mas só vale a pena desenvolvê-lo quando sua mente começar a se interessar sinceramente pelas coisas divinas. E a lei é tão inexorável que só quando se interessa pelo mundo espiritual se desenvolve e cresce, assim como a semente que não germina sem água e sem sol. 10b. Escrevendo à luz dos espíritos. Já nos referimos por diversas vezes às grandes possibilidades que o Peixotinho oferece para as materializações luminosas. Consideramos até as materializações luminosas o que de mais belo já produziu. Penetramos nos reinos da luz e da beleza superior. Assim, certa ocasião acreditamos que seria útil fazer uma experiência nesse sentido. Os espíritos nos haviam autorizado a tomar notas dos trabalhos que se desenrolassem durante as reuniões para que fossem aproveitadas no futuro. O método que estávamos usando era o mais racional. Assim que terminava a reunião, fazíamos uma ata. Tomar notas enquanto decorriam os trabalhos, eis a nova ideia que me ocorreu. Para isso muni-me de lápis e papel e me preparei para tentar escrever à luz dos espíritos. A primeira vez que tentei foi numa reunião movimentada com o Peixotinho. Eu estava sentado perto da cabina, ao lado de uma mesa onde se deitara um doente. Trado escuro. De repente, na entrada da cabina, surgiu uma figura luminosa de beleza sem igual. Posso declarar que durante todo o tempo que frequentei o André Luiz jamais vi alguém que se lhe assemelhasse em luminosidade. O seu corpo espiritual se apresentava todo cheio de ondulações como fosse a pele de um carneiro. Lembrava a roupa com que o dente nos é apresentado, túnica e a cabeça envolvida por uma espécie de turbante. A luz irradiante era intensa e de uma grandiosidade fora do comum.
Sabíamos que diante de nós estava uma elevadíssima figura espiritual. Isso sabia pela luminosidade, mas não lhe sabíamos o nome. Ela se aproximou do doente que estava na mesa e fez-lhe aplicações curativas. Estava pertinho de mim. Tomei o papel e o lápis. Aproximei-me um pouco mais e comecei a escrever a claridade que do espírito se irradiava. O papel iluminado pela luz do luar que se desprendia do espírito me permitiu anotar tudo o que desejava. O espírito afastou-se, penetrou na cabina e nós voltamos a nos mergulhar em completa escuridão. Outra entidade apareceu, Fritz. Não era tão belo nem tão grandioso e intenso a sua luminosidade. Chamamo-lo. Aproximou-se de nós com a sua característica seriedade. Embora em menor quantidade a luz que dele se desprendia também me permitiu fazer anotações. Perguntei-lhe quem era a primeira entidade tão grande beleza e ele nos respondeu. Maria João de Deus. Maria João de Deus foi mãe de Chico Xavier, na sua última estada em nosso plano físico e autora do livro mediúnico, Cartas de uma Morta. Outros espíritos foram se sucedendo e eu aproveitei a luz de quase todos para anotar o que desejava. Estávamos diante de dois fenômenos absolutamente físicos. Ficava provado que a luz que se derramava dos espíritos é a luz física semelhante à luz que possuímos na Terra, e a minha escrita aproveitando-me da luminosidade com que se inundavam os papéis. E um fenômeno simples, mas que serve para edificar as nossas almas e fazer com que pensemos em nossas responsabilidades no plano terrestre. Somos viajores do infinito e só há uma saída honrosa para o espírito que desceu aos abismos da carne, a conquista de graus cada vez mais elevados de evolução espíritos. Esse é o caminho da libertação. Estrada cheia de pedras e dificuldades, mas a estrada gloriosa. Há aqueles que se revoltam contra sua vida familiar repleta de incompreensões. Há os que maldizem o emprego que em sua opinião não é o que desejavam. Finalmente, a grande maioria vive desesperada e descrente. Isso, no entanto, não resolve coisa alguma. Viver na carne e sofrer são necessidades inadiáveis do espírito que precisa que anseia por evoluir. E sem evolução não há libertação do mesmo modo que os dias necessários exigidos pela natureza para a maturação do ovo têm que rolar uns sobre os outros, sem o que o pinto não sai do cárcere da casca. Aceitar o mundo como ele é, vivendo, porém dentro de uma concepção mais elevada e mais bela. Eis o verdadeiro problema da felicidade humana. Se o corpo desaparece na terra, o espírito imortal ressurgirá na outra região onde se encontrará consigo mesma para o acerto de contas. Segunda parte. Fenômenos de materialização realizados através da mediunidade de Fábio Machado. 11. Os mesmos espíritos com médiuns diferentes. Durante uns 4 anos seguidos se reunia em Belo Horizonte, na residência de Jair Soares, um pequeno grupo de homens de boa vontade do qual fizemos parte desde a sua iniciação. A história completa desse grupo de 5 a 6 pessoas, as suas lutas, os ataques que recebeu até dos próprios espíritas que não compreendiam o seu labor silencioso e fecundo, é uma história árdua e gloriosa que provavelmente viverá apenas em nossos espíritos como abençoada experiência na jornada terrestre. Fenômenos da maior importância no setor do sonambulismo mediúnico ali se realizaram e no tempo em que ainda não haviam sido publicados os livros de André Luiz, já esse grupo recebia por misericórdia divina as mesmas revelações e instruções que posteriormente foram dadas ao Chico Xavier. Grande parte está devidamente registrada, anotada pacientemente. Testemunhas das provas mais importantes, dos fenômenos mais altos e mais sublimes sentiram vibrar ali dentro o cristianismo mais puro e mais belo que se possa descrever. As revelações de André Luiz vieram fortificar e iluminar o grupo que pelo trabalho constante mereceram o amor e a simpatia de entidades elevadíssimas. Apesar desse acervo glorioso, o grupo ainda não conseguira realizar os fenômenos de materialização que, no entanto,
Desde as primeiras reuniões, lhe foram prometidos pelos espíritos com finalidades mais altas que o simples divertimento. Em 1948 eu me transferi definitivamente para o Rio de Janeiro e fui fazer parte do grupo espírita André Luiz. Algum tempo depois, recebi notícia, por carta dirigida pelo Jair, que o grupo de Belo Horizonte começava a realizar os primeiros fenômenos de fotografia espiritual, com êxito, e faziam experiências com o médium Enio Wendling, o velho trabalhador do grupo, em desenvolvimento, e que nos possibilitara belíssimas experiências sonambúlicas. Penetrar agora, lentamente, no caminho dos fenômenos de efeitos físicos. Jair e Márcio Catone, outro médium e generoso irmão, auxiliavam nos trabalhos, ajudando com seus fluidos. Os trabalhos prosseguiam com êxito crescente, quando a Jair me informou que o Chico Xavier enviara ao grupo um novo médium, que durante 3 anos vinha sofrendo perturbação de espíritos inferiores sem se desenvolver e que no grupo do Jair encontraria o ambiente propício para o completo desenvolvimento. Realmente, o Fábio, isto é, Fábio Machado, o novo médium, com a palavra de recomendação do Chico, e, portanto de Manuel, incorporou-se ao pequeno grupo de trabalhos espirituais. Desenvolveu-se rapidamente nos mais de materialização, levitação, etc. Passaram a realizar para a alegria de todos. Fábio Machado não conhecia o Peixotinho, não o vira, não assistira sequer a uma de suas reuniões e, no entanto, passei a receber notícias de que no grupo do Jair estavam se materializando os mesmos espíritos que se materializavam no André Luiz do Rio de Janeiro, Zé Grosso, Sheila, Fidelinho, Garcês, etc. Mais tarde eu recebi a notícia de que o grupo era orientado pelo mesmo espírito luminoso de André Luiz que dera à irmã Sheila o encargo de dirigi-lo. Passou assim o pequeno grupo a denominar-se Grupo Irmã Sheila. Algum tempo depois fui a Belo Horizonte e esperava que me fosse permitido assistir às reuniões do grupo Irmã Sheila por muitos motivos e entre eles o de verificar se os espíritos que eu tanto conhecia e com os quais convivera durante tanto tempo no André Luiz eram realmente os mesmos, exatos, perfeitos. Essa oportunidade me foi concedida. E eu pude então ter a prova bela e irrefutável da mais absoluta realidade. O Zé Grosso era o mesmo Zé Grosso, com a mesma voz trovejante e alegre, a mesma vivacidade, a mesma inteligência e a mesma capacidade de improvisação de quadras que é a sua especialidade. Medido, visto, observado, apresentava a mesma estatura e os mesmos modos. A Sheila era também a mesma Sheila falando com voz de mulher alemã, com sotaque alemão. O Garcês, sério e grave, dando apenas orientações breves no fim dos trabalhos. E o Fidelinho com sua voz de criança completava o cortejo grandioso. Eu reencontrara através de um médium que não conhecia o Peixotinho, que não assistira às suas reuniões, que não conhecia aqueles espíritos, os mesmos espíritos, com as mesmas atitudes e maneira de falar, o mesmo temperamento, o mesmo intelecto. Como poderia haver mistificação em casos desses? Poderia o Fábio imitar uma pessoa como o inconfundível Zé Grosso, sem conhecê-lo, sem tê-lo visto? E poderia ele imitar ainda mais 3 e 4 outras personalidades diferentes, absolutamente diferentes, sem que jamais tivesse estado em contato com elas? Impossível. Nenhum homem, nenhum artista, nenhum prestidigitador seria capaz de fazer isso. Se houvesse assistido a uma reunião, uma só, do Peixotinho, está certo que sendo um gênio realizaria o que outro gênio havia realizado. Mas sem ver, sem conhecer, sem saber. Nessas reuniões, conversei com os espíritos e tratamos de assuntos que se relacionavam com outros que eu havia tratado com eles mesmos nas reuniões do André Luiz do Rio de Janeiro. A todas as minhas perguntas referentes a assuntos tratados no Rio eles responderam com pleno conhecimento, mútuo embora o resto da assistência não estivesse entendendo o que falávamos.
Tive assim a prova mais incontestável da identidade absoluta de 4 ou 5 espíritos que privavam comigo todas as semanas em outro estado da federação. As suas vozes foram gravadas em arame de aço de um aparelho americano e se encontram em Belo Horizonte para quem quiser ouvir. No André Luiz do Rio de Janeiro também há gravações semelhantes. Quem quiser poderá comprovar e comparar. Há talvez uma pequena e ligeira diferença de voz quando falo Zé Grosso, mínimo alias. Isso atribui a que os espíritos usam o material vocálico de cada médium. Deixo ao leitor o trabalho de tirar as conclusões que desejar. Revelo os fatos com o desejo de contribuir com observações que todo indivíduo que se dispuser à investigação paciente, durante anos, poderá um dia fazer. Os espíritos aproximam-se da Terra em nosso século com a missão de arrancar o homem adormecido na inconsciência e no materialismo. É a convocação que se renova e as palavras do Cristo que se cumprem. Já está em marcha a maior revolução social de todos os séculos e avalanche cresce como onda assustadora. Abrem-se portas misteriosas da vida para o homem que se considerava deserdado, perdido no mar do mundo, mergulhado no oceano das discussões sem fundamento. Que cada um se compenetre de que a vida imortal é a suprema e mais bela realidade, que o corpo morto e desagregado não é o fim da vida humana, mas apenas o começo da vida gloriosa e eterna. 12. Fenômenos com radioatividade. Prossegui assistindo às reuniões com o médium Fábio Machado. Marcou-se uma reunião na Fazenda da Cachoeira, de propriedade do Sr. Orivil. A Fazenda da Cachoeira é um recanto maravilhoso, escolhido para uma das mais belas realizações de nosso tempo, que seria a construção de uma cidade espiritual da terra sob a bandeira do Evangelho de Cristo. Infelizmente, até agora, o grande sonho não se realizou. Em amplo salão recém-construído, reuniram-se cerca de 30 pessoas. Não havia cabine apropriada, de modo que foi usado um quarto vazio para servir de cabine que dava para o salão. Nós e o médium havíamos chegado às 6h tanto da tarde. Não havia, pois, preparação alguma. Tomamos um lanche na residência de Rubens Romanelli e seguimos para o local da reunião, que fica a uns 800 metros ou mais das casas de residência. Iniciados os trabalhos, com a ida do médium Fábio para o quarto vazio, vimos os primeiros clarões verde recheados, que iluminam às vezes o salão todo, absolutamente iguais aos produzidos pelos espíritos quando trabalha o Peixotinho, e depois passamos a assistir a numerosos fenômenos já comuns para nós, como sejam a presença de espíritos materializados, a colocação de discos de vitrolas pelos espíritos, levitação de discos de vitrola pelos espíritos, levitação de objetos, e um espírito desenhando um retrato de outro espírito, o qual no final da sessão foi encontrado sobre a mesa. Ouvia-se o correr do lápis no papel. Tudo isso seria importante e seria descrito, se nós não estivéssemos neste pequeno trabalho relatando apenas os fatos que consideramos irrefutáveis, incontestáveis, impossíveis de serem realizados por mistificadores ou por mágicos de qualquer espécie. De cada sessão apresentamos, portanto, o fato culminante e assombroso, e a prova inconteste da imortalidade que desejamos oferecer aos homens, nossos irmãos em humanidade. Foi o que vimos. Assim, quando menos esperávamos, o Zé Grosso nos anunciou: meus amigos, agora vão fazer uma experiência interessante. Vamos saturar o ambiente com radioatividade. Mas, perguntamos-lhe, saturando o ambiente com atividade, nós encarnados não corremos risco? Ao que o espírito, rindo alegremente, respondeu: nós, os espíritos, derramarão no ambiente um outro elemento que os homens ainda não conhecem e que equilibra a ação prejudicial do rádium. Em vista da resposta, ficamos silenciosos e aguardamos o desenrolar-se dos acontecimentos. De repente, o Márcio catou-no de espanto ao mesmo tempo: olhem, olhem para minha roupa, para meu suspensório. Está saindo luz.
Todos nos voltamos imediatamente para o Márcio e contemplamos um fenômeno notável. À medida que o Márcio passava as mãos na roupa ou no suspensório, dele saía luz, luz fosforescente, luz de luar, luz igual a que os espíritos, pelo Peixotinho, apresentavam nos seus tecidos do outro mundo. Imediatamente, o César Burnier, uma das pessoas presentes, advogado e fiscal do estado de Minas Gerais, experimentaram fazer a mesma coisa e o fenômeno se reproduziu com ele. Todos nós tentamos realizar o mesmo fenômeno e o fenômeno se revelou com todos que o tentaram. Alguns passavam as mãos nos cabelos e os cabelos derramavam luz fosforescente. Eu passei as mãos na minha roupa, nos meus suspensórios e nos meus cabelos e vi a luz desprender-se deles. Eram quase 30 pessoas a realizar o mesmo fenômeno, a reproduzir a mesma experiência. Tempos depois, o Zé Grosso disse que iam retirar a radioatividade do ambiente. Retirada a radioatividade, todos tentaram continuar realizando o oconte fenômeno, esfregando as próprias roupas, os suspensórios e os cabelos, mas apenas a escuridão respondia ao apelo. Nada mais acontecia. Como por encanto, a luz fosforescente desaparecera do ambiente como um anjo de luz que houvesse desaparecido nas trevas. Muitos outros fenômenos se realizaram até o final da sessão, notáveis, mas diante desse, não nos referiremos aos outros, seria acumular material inutilmente. Naquela reunião, nós não comprovamos a existência dos espíritos apenas por vê-los e ouvi-los. De espectadores passivos passamos a ser parte no programa. Éramos nós mesmos a verificar em nossas pessoas, em nossa roupa, em nossos cabelos, a existência da radioatividade trazida do mundo espiritual. Passou-se conosco, com 30 pessoas, um fato psíquico autêntico, verdadeiro. E após a retirada da radioatividade ninguém mais conseguiu coisa alguma. Alguém seria capaz de reproduzir o que acabamos de relatar? Não havia aparelho terrestre algum no ambiente, no recinto. Mas eu vou mais longe. Existe alguém que possua no nosso mundo um aparelho capaz de realizar semelhante fenômeno. Sabemos que por enquanto não existe. O acontecimento é daqueles de deixar os homens, vermes da terra, assombrados diante das forças da vida que existem espalhadas por toda a parte e que nós desconhecemos. Os espíritos nos vêm das forças invisíveis, mas revelar que eles habitam o mundo real, e que essas forças podem se projetar no nosso mundo no momento que desejarem. Se não o fazem é porque obedecem a um programa superior. A Terra não marcha desgovernada nem Deus se esqueceu dela. A evolução processa-se lenta, mas seguramente. O mal é apenas um estado transitório da imperfeição humana. Há somente necessidade de trabalho por parte do homem no sentido de descobrir-se a si mesmo. Vencendo o orgulho que o torna cego, tornando-se humilde para ver com olhos imparciais, poderá atingir novas formas de viver e fará deste plano que, se não é o melhor também não é o pior do universo, um plano de paz, de trabalho, de investigação. Investigar conscientemente todos os ângulos da vida universal. Observar, experimentar, comparar e concluir para o bem. Essa estrada que deve pertencer ao homem emancipado do futuro, livre de todos os preconceitos, filho da verdade e herdeiro da justiça. Outro fato importante se realizara para nós, e era a revelação feita pelo Zé Grosso de que existe no mundo invisível um elemento desconhecido na Terra, ignorado pelos homens, e que regula a ação da radioatividade, que equilibra a ação da radioatividade. Um elemento químico ou algum aparelho? Não sabemos. O espírito não esclareceu. É possível, porém, que qualquer dia seja descoberto pelo homem. Os tesouros universais pertencem a todas as criaturas, mas tanto os espíritos quanto os homens têm que esperar que a mente humana esteja em condições de receber esses tesouros para que eles não se tornem órgãos da destruição e do mal. 13. O Emoto. Entre os espíritos que se materializaram no André Luiz pela mediunidade do Peixotinho,
Havia um que fora pintor extraordinário no celeste império japonês. Viveu na corte e era consumado artista, especialmente no gênero de aquarelas, das quais deixou notáveis pinturas naquele centro, mas a cuja confecção não me fora dada a ventura de assistir. Vi os quadros originais no André Luiz. Chamava-se Tongo esse espírito e era mesmo na figura de um japonês que se materializava para realizar os trabalhos. Fiquei, pois, surpreendido quando, numa reunião com o médium Fábio Machado, se materializou um espírito também de japonês, desenhista, e realizou desenhos interessantes de outros espíritos. A surpresa vinha-me do fato de o espírito não se apresentar como Tongo, mas como um outro japonês chamado Emoto. Ora, eu já me habituara a conversar com os mesmos espíritos que se materializavam pelo Peixotinho, materializando-se pelo Fábio. O espírito do novo japonês, porém, dizia que não era o mesmo com outro nome, mas sim outro espírito. Se materializavam pelo Fábio quase todos os espíritos que se materializavam pelo Peixotinho, com absoluta exatidão. Não havia explicação para que outro espírito se materializasse no lugar de Tongo para realizar o mesmo trabalho. Guardei minhas dúvidas comigo e esperei que o tempo viesse solucionar a questão. O grupo nessa ocasião funcionava na Praça do Cruzeiro, na sede do Centro Espírita Tiago Maior, e fui lá assistir uma reunião com o Fábio. Os espíritos orientadores haviam pedido para que nessa noite se colocasse em frente à cabine onde ficaria o médium, uma máquina fotográfica das grandes, usadas em retratistas profissionais. Conseguimos uma emprestada no Foto Minas, com grande tripé. Havia sido fornecido pelos espíritos com antecedência, em reunião anterior, um mapa da situação da máquina e fora indicado Márcio Catone para tirar uma fotografia da cabina com magnésio, no momento determinado. Nossa reunião como em meio, com tudo preparado, quando o médium da cabina começou a gemer alto. Ao mesmo tempo ouvimos passos miúdos de alguém que parecia uma criança. Andava aos pulinhos. Havia sido pedido pelos espíritos que deixássemos papel e lápis para desenho, pois o Emoto nos prometia uma surpresa para essa noite. Os passinhos miúdos aproximaram-se da primeira fila de cadeiras. Nós estávamos sentados na segunda fila, na primeira não se sentara ninguém. Notamos que alguém semelhante a uma criança chegava perto das cadeiras e sentava-se em minha frente. Em seguida, ouvimos o barulho ou ruído de um lápis do que corria vertiginosamente sobre papel. Tivemos a ideia de que o Emoto, a 50 centímetros de nós, desenhava. O ruído do lápis produzia-se com certa altura e penso que todos que estavam na segunda fila de cadeiras ouviam. Enquanto isso nos foi determinado que se batesse a chapa fotográfica da cabina. O Márcio preparou-se e em seguida bateu o magnésio. Toda a cabina se iluminou com a luz do magnésio durante alguns segundos e nós pudemos então ver no fundo da cabina, sentado numa cadeira, o médium Fábio, sem camisa, com o peito descoberto e os músculos relaxados. Das suas narinas saíam 2 cordões grossos de uma pasta branca que lhe escorria sobre o queixo, cobrindo-o. Ele gemia alto. E então eu pude ver à minha frente, desenhando, a figas do pequeno japonês, o Emoto. Ele continuava a desenhar e o ruído do lápis continuava a se produzir. Não vi as suas feições porque ele estava como eu, atrás da máquina fotográfica e sentado à minha frente, de costas para mim, mas vi a sua figura perfeitamente e o movimento vertiginoso de sua mão. Na cabina, o Fábio, que foi fotografado e cuja fotografia posteriormente revelada foi a prova da sua permanência lá dentro. Aqui fora, o Emoto, escrevendo, desenhando, pequeno, absolutamente diferente de todas as pessoas presentes. Vi os dois perfeitamente, o espírito materializada, desenhando e o médium, em transe, gemendo. Terminada a ação do magnésio, o Emoto, com um gesto rápido, estendeu uma folha de papel, estendendo o braço e voltando-se para trás, para mim,
Vejam a proximidade que ele estava de mim, entregou-me. Dizendo num português japonesado. Leva para Chico Xavier. Presente do Emoto. Tomei de suas mãos a folha de papel e segurei até o fim da reunião. No outro dia eu pretendia ir a Pedro Leopoldo e levaria o desenho. O Emoto, após isso, voltou para a cabine e a reunião prosseguiu cheia de fenômenos importantes. Eu, porém, guardei esse como a pérola de subido valor que desejo oferecer à humanidade com carinho. Quando as luzes se acenderam, em minhas mãos estava um retrato notável do espírito de Nina Aroeira que depois foi entregue ao Chico. Deve estar em seu poder feito no escuro por um espírito materializado é uma obra formidável. Linhas suaves e perfeitas. Senti-me feliz de ser escolhido mensageiro entre o Emoto Chico Xavier, entre a carinhosa Nina Aroeira e o generoso cristão de Pedro Leopoldo. Isso ainda por outros motivos que só eu sabia. Laços profundos ligam-me a Clóvis Tavares, que foi nesta vida terrestre noivo de Nini Jaques Aboab, meu amigo de tantas horas felizes e que teve em outras existências a Nina como mentora constante. Realmente, o gesto simples e talvez incompreensível de Emoto era uma revelação maravilhosa que tenho certeza ninguém ali sabia ou poderia adivinhar. Entre todos, sem vaidade e apenas o digo a bem da verdade. Eu era e deveria ser o mensageiro indicado. Ficava ainda a história de se materializar o Emoto e não o Tongo. Isso se esclareceu com grandiosa significação. No Rio, sem eu tocasse no assunto, o Peixotinho me deu notícia, sabe que o Tongo não se materializará mais. Por quê? Perguntei-lhe. Diz a Sheila que está se preparando para reencarnar. Eis a explicação porque o Fábio que possibilitava materializações de todos os espíritos que se materializavam pelo Peixotinho, não conseguia materializações de Tongo. Tongo ia reencarnar-se em breve tempo e já fora afastado dos serviços de materializações. Ninguém, no entanto, sabia. O Emoto tomara-lhe o lugar e iniciara o seu trabalho junto às esferas terrestres. Como um relógio perfeito, os espíritos acionaram os ponteiros que não falham. E para que todas essas provas? Com que finalidade? Com o objetivo de aliviar os enfermos da carne e os enfermos do espírito. Com a finalidade de conduzir o homem perdido na incompreensão, na dor e nas trevas, para as claridades da certeza imortal e para as clareiras gloriosas do Evangelho de Cristo, aberto há 2000 anos aos renitentes filhos da terra, esquecidos da sua divina origem e da sua sublime ascendência. Para que Cristo possa brilhar em toda a sua glória e em toda a sua luz. 14. O enrolamento dos discos. Este é um fenômeno relativamente comum e que, segundo os noticiários dos jornais, tem se realizado com diversos médiuns de materialização. Não consistiria, pois, um fato importante se não se caracterizasse, no nosso caso, por uma pequena diferença. E essa diferença que vamos assinalar no decorrer de nossa descrição. Não deixa de ser, porém, um acontecimento relevante que nos prova a atuação física, capaz de permanência, dos espíritos no nosso mundo, no nosso plano. Nas páginas do Evangelho, encontramos entre outros fenômenos físicos, químicos, o da transformação da água em vinho. Jesus deu prova do seu poder formidável em todos os instantes de sua vida. Os fenômenos do passado longínquos revivem, conforme a promessa do Cristo, em nossos dias, com força e intensidade. Com o médium Fábio Machado, assistimos a uma reunião na residência de Jair Soares, em Belo Horizonte. Como sempre, a noite prosseguia cheia de realizações maravilhosas no campo mediúnico. Os espíritos materializados, perfeitos, traziam suas instruções elevadas a nós, homens da terra, sequiosos da palavra que ilumina e conduz. Vindos do Rio, comparecemos à reunião, eu e o Inácio Domingos da Silva, também pertencente ao grupo André Luiz, naquele tempo até vice-presidente do GAL. Diversos espíritos se materializaram para a realização de suas tarefas, uns, para instrução,
outros para aplicar aparelhos curadores a enfermos presentes, outros ainda para se confraternizarem conosco. Nesta parte da confraternização é que apareceu o gigante Zé Grosso, entre gritos e exclamações de alegria, como se realmente não fosse um espírito e sim um homem como nós. Saudava-nos, os seus companheiros do grupo André Luiz, do Rio de Janeiro, e respondia às perguntas que lhe fizemos. Para todas possuía uma resposta inteligente e completa. Com uma pequena lâmpada na mão, uma lâmpada esquisita e desconhecida, de luz verde, ele iluminava determinadas partes do recinto. Aproximou-se de mim e disse que ia fazer uma mágica. Eu lhe disse e respondi que estava esperando uma mágica. Ele então me mostrou um disco de vitrola, que iluminou com sua lâmpada e me perguntou: "Está vendo este disco, Ranieri?" "Estou", respondi-lhe. "Segure no disco e não solte. Vai contar até 3. Quando atingir o 3 você o solte e segure imediatamente." Eu assim fiz. Segurei o disco. Quando contou 3, eu o larguei e segurei instantaneamente. Qual não foi minha surpresa? O disco estava completamente enrolado como se fosse um canudo, em minhas mãos. Admirado, propus-lhe o seguinte: "Gostei da mágica, Zé Grosso. Será que você não poderia fazer o contrário, isto é, desenrolar o disco outra vez?" Ele concordou com a proposta. Eu examinei então o disco detidamente, o que já fizera da primeira vez, li o nome da música e o autor, e aguardei o resultado. Ao contar de novo 3, o mesmo disco, estava perfeito e desenrolado em minhas mãos. Agradeci e pedi ao Zé Grosso repetir a mágica enrolando o disco de novo, pois eu desejava levá-lo enrolado para o grupo André Luiz, o que fiz. E lá se encontra o disco. Depois de realizar o fenômeno para mim, o Zé Grosso fez o mesmo com outro disco para o Inácio. Em todas as suas fases foi reproduzido o fato, entregando também no final o disco enrolado, que seguiu o mesmo destino e se encontra atualmente formando um para a vitrina do GAL. O fenômeno, a não ser enquanto demoram os exames sucessivos que fazemos dos discos, antes e depois do enrolamento, a leitura do nome da música e do seu autor, e mais alguma verificação, é rápida, fulminante. Não demora mais do que 1 ou 2 segundos, se demorar isso. O espírito está à nossa frente, de pé e segura o disco com a mão num lado e nós o seguramos no outro. Respira à nossa frente e conversa como um amigo. Não é dentro da cabina, não é escondido, é fora, no meio de todos, sem disfarces, sem nada. Essa é a pequena diferença que assinala o fenômeno relativamente às outras experiências que tenho lido. O espírito neste caso enrolou e desenrolou o disco nosso perdido e pudemos verificar que era o mesmo, assim como não notamos no disco sinal algum de violência. Perguntei ao Zé Grosso como é que ele realizava o fenômeno e ele me respondeu muito simplesmente: "É com um aparelho que temos aqui. Esse aparelho serve para muitas outras coisas sérias e eu aproveitei para realizar a minha mágica." Em toda parte os espíritos têm se referido, quando conversam conosco, e especialmente em reuniões de materialização, aos aparelhos, às roupas, às construções, às cidades, aos educandários e aos costumes, semelhantes aos nossos existentes no mundo invisível. O nosso mundo é uma projeção do mundo invisível, não resta a menor dúvida, e lá existe muita coisa que em breve a humanidade terrestre irá conhecer. A comunhão do mundo terrestre com o sinal que Cristo prometeu aos homens, época da regeneração. Cegos são todos aqueles que negam porque querem negar, que recusam porque acreditam que a sua recusa adianta alguma coisa, que tentam opor barreiras ao reinado da luz, supondo que a sua fragilidade de homens agarrados aos bens da terra pode equilibrar a vinda da certeza da imortalidade. Jesus aproxima-se da terra com passos silenciosos e sua voz, através dos espíritos, ecoa pelos vales profundos, convocando as almas perdidas que durante milênios nascem e renascem inconscientes e tristes, incapazes de ascender às regiões mais altas,
de mente embotada e de coração vazio. Os seus passos são os passos da ressurreição e as legiões dos espíritos luminosos vibram as trombetas em todos os cantos da terra. Os braços da cruz abarcam o mundo ensanguentado. Os reis e os príncipes, os potentados e os tiranos, curvar-se-ão diante da grandeza da sua mensagem, que é perene reconstrução. Aqueles que não quiserem seguir o caminho que conduz à porta estreita terão que se exilar do mundo e uma nova queda dos anjos assolará a terra. E, todavia, o começo de uma nova era de paz e de fraternidade. 15. Balas fosforescentes e explosivas. Creio que este é um fenômeno novo na coletânea já tão variado e maravilhosa de fenômenos mediúnicos que têm sido permitidos ao homem. Eu, pelo menos, ainda não li nem ouvi falar de fenômeno igual realizado em qualquer parte do mundo. E tem da mesma forma que o fenômeno da radioatividade realizado na fazenda da Cachoeira e anteriormente descrito, a vantagem de transformar os assistentes de simples espectadores em pessoas que verificam o fenômeno por si mesmo, porque o fenômeno sucede com elas, enquanto os espíritos estão afastados. Os espíritos nesse caso nos dão a prova de que o mundo invisível dispõe facilmente de elementos de que nós não dispomos aqui no plano físico e controlam e orientam essas forças, essas energias formidáveis. Os assistentes são assim chamados a tomar parte nos trabalhos e sob condições tais que negar a evidência dos fatos seria mentir a todo sentimento de honra e dignidade humanas. Dizem que o fenômeno das balas fosforescentes nasceu do fato de César Burnier ter tido a ideia de levar algumas balas cristalizadas para ver se os espíritos materializados chupavam balas. Após chupar uma bala, provando-lhe assim que o podiam fazer, o Zé Grosso retribuiu a gentileza de César realizando o fenômeno notável das balas luminosas. O César contara-me o fato e eu naquela tarde, sozinho com o César, demonstrar o desejo de assistir ao tal fenômeno. O César seguiu comigo para a reunião que se realizaria em casa do Jair Soares e em meio do caminho eu comprei um pacote de balas cristalizadas. São balas grandes e brancas, de açúcar cristalizado. Parece mesmo cristal. São duras e resistentes. Rumamos para a reunião e não revelamos a ninguém o nosso propósito. Quando começaram os trabalhos, dei a notícia ao espírito materializado do Zé Grosso e pedirei que realize o fenômeno para nós. Ele, materializado com uma pequena lâmpada verde na mão, a qual atribuí o poder da radioatividade, veio até perto de mim e foi-me tomando umas balas das mãos, e entregando imediatamente uma para cada assistente. Estávamos em número talvez de 25 cada pessoa ficasse com uma bala na mão. Eu e o Inácio outra. Depois disso, o Zé Grosso anunciou, agora vou começar a minha mágica. Aproximou-se mais de mim, ficando a uma distância de 30 centímetros, se tanto. E aplicou a luz da lampadazinha na bala segura em minhas mãos. A luz incidiu sobre a bala talvez durante uns 2 segundos. Assim fez com todas as outras balas nas mãos dos outros companheiros. Notei que com alguns ele, Zé Grosso, também segurava a bala nas mãos, ficando os dois segurando. Assim que aplicou a luz nas balas, autorizou, agora vocês podem mastigar as balas. Foi então que eu contemplei o espetáculo notável de cada boca colocada em minha frente. Quando mastigava a bala, saiu uma explosão de luz fosforescente, verde clara. Eu parti a minha bala com os crentes e a explosão se realizou. Tornei-a com tio partir outro pedaço e outra explosão. E todos fizeram a mesma coisa e obtiveram o mesmo resultado. Depois eu observei e mostrei aos outros que, atritando os fragmentos das balas uns contra os outros na concha das duas mãos, a explosão também se realizava. Todos fizeram isso e obtiveram o mesmo resultado. Alguns tiveram a ideia de colocar pedacinhos de bala no chão e esmagar com o pé e nós então vimos a luz esverdeada sair por debaixo da sola do sapato. O fenômeno era interessante, novo, convincente. Perguntei ao Zé Grosso.
Zé Grosso, diga-me uma coisa, permaneça essa luz no interior das balas, ou seja, durante quantas horas ou minutos a bala conserva o poder de explosão fosforescente? Ele me respondeu, durante 24 horas. Eu aí acrescentei, quer dizer que nós podemos levar essas balas para casa e realizar o fenômeno em um quarto escuro com pessoas de nossa família ou sozinhos e ele se realizará. Realize sim, pode sim, o confirmou. Em vista disso pedimos-lhe que aplicasse o aparelho em algumas balas que restavam e alguns que não possuíam mais balas inteiras ficaram com os pedacinhos que ainda sobravam. Terminada a reunião, muitos levaram essas balas para suas residências e tentaram realizar o fenômeno, o que conseguiram com êxito, muitas horas depois que a reunião tinha terminado, sós, absolutamente sós, sem médium, em suas casas. Eu também realizei a mesma coisa, no outro dia, em quarto fechado, escuro, e afirmo sob palavra de honra que o fenômeno, verídico, irrefutável, se realizou em toda a sua simplicidade e grandeza. As pessoas que assistiram a esses fenômenos estão todas vivas, moram em Belo Horizonte e poderão atestar a veracidade dos fatos. Já não se trata mais de ver espíritos, mas de observar a permanência de alguma coisa que eles deixaram em simples balas e que durou 24 horas. Luz e explosão que se produziram novamente, fora da reunião, no outro dia, dia claro, após termos dormido e descansado a noite toda, com a mesma eficiência e beleza. Existe na Terra algum aparelho capaz de colocar a luz dentro de balas cristalizadas? Isso existe é de fácil aquisição. Está nas possibilidades de um simples médium, pobre, humilde, adquiri-lo. Se o médium, mistificando, enganando, fosse capaz de produzir por si mesmo esse fenômeno, tenha a certeza de que, realizando-o nas praças públicas, nas feiras livres, nos parques de diversões, para ganhar dinheiro, ficaria rico em pouco tempo. Seria um tolo se fossem reunir espíritas para fingir que era espírito. Essa é uma nova mensagem que os espíritos, mensageiros de Cristo, vêm trazer à humanidade. Aquele que crê em mim mesmo que esteja morto viverá. Foi essa a promessa gloriosa de Jesus aos homens de todos os milênios. Lázaro saiu do túmulo para a lição imorredora do poder de Cristo. Quantos Lázaros hão de despertar? Quantas consciências adormecidas na indiferença e na desilusão arrancarão as faixas sepulcrais e ressurgirão para uma nova vida? O convite do Mestre traz em si marcas luminosas do poder soberano. A sua convocação é chamado que se processa no mundo físico com voz suave, mas que não se pode deixar de atender. E os que são dele ouvirão a sua voz e o seguirão. Ele nos aponta as agruras e os sofrimentos do plano em que vivemos como único caminho para o despertamento das nossas consciências. Por que recalcitras contra os aguilhões? Foi o que perguntou a Paulo. Como quem dissesse: de que te adianta revoltar-te contra a voz que te chama? Se não vieres agora virás daqui a alguns milênios, mas virás. Não penses que eu te abandonei. Um dia quando estiveres cansado da luta em glória, enojado das grandezas do mundo, depois de nasceres e renasceres centenas de vezes, terá que me procurar porque só eu sou a ressurreição e a vida. Estarei de braços abertos para receber-te. Vem, segue-me agora, enquanto é tempo. 16. O Espírito Palminha. Com o auxílio da mediunidade do Fábio não se materializaram apenas os espíritos que se materializavam pelo Peixotinho. Outros surgiram, com personalidade absolutamente autônoma e diferente. O médium Fábio, embora não seja um triste, é pessoa de poucas palavras, sério e meditativo. Raramente se expande em brincadeiras espalhafatosas e parece até que não tem jeito para isso. O espírito Zé Grosso já é uma personalidade bem diferente do Fábio, ligeiramente brincalhão, improvisando quadras notáveis, dando respostas surpreendentes. É um misto de intelectual e de caboclo, de poeta nordestino e de cristão primitivo.
tem a faculdade da aproximação carinhosa e do respeito severo. Fiquei conhecendo, porém, nas reuniões do Fábio, em casa do Jair, um novo espírito materializado, o Palminha. Esse nome lhe foi colocado pela própria assistência. Este espírito tem o hábito de sair da cabina dando gritos agudos e altos: boa noite. Boa noite.